Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao professor Júnior que me cedeu essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre fisiologia com vocês e falar desse assunto muito interessante, que biologia, né, fisiologia, biofísica, que é muito interessante da sinapse, ok? Que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, é o seguinte. Aí vem aquela pergunta: o que será que é uma sinapse? Sinapse, então, é um local onde ocorre transmissão de informação ou de um sinal. Não é estímulo, é um sinal. Ela pode ocorrer entre dois neurônios, um neurônio com um músculo, seja qual tipo de músculo for, e a comunicação de neurônio com uma glândula. Ou seja, na sinapse eu tenho dois elementos importantes. Um deles é o neurônio. Aí o outro pode ser neurônio, pode ser músculo, pode ser glândula, pode ser várias coisas. E o que acontece? O neurônio ele vai transmitir uma informação para outro neurônio. Que tipo de informação é essa? Pode ser elétrica ou química, depende do neurônio. Mas é assim que as células se comunicam, né? As células nervosas. Elas se comunicam através do que a gente chama de sinapses. Então, nessa figura aqui, nós podemos ver que nós temos aqui dois neurônios. Vocês já viram as partes dos neurônios, né, com o Júnior. E muito importante, uma informação é transmitida de um neurônio para o outro. E a região de comunicação entre os neurônios eu vou chamar de sinapse. Então a informação vem por esse neurônio, lembra, ela se propaga a partir do potencial de ação, do impulso nervoso, e ocorre transmissão da informação de um neurônio para o outro. Ou seja, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. A informação, então, ela é proveniente, ela vem do neurônio pré-sináptico. Aí ela vai para o neurônio pós-sináptico. Então, nesse sentido, a propagação da informação. Também pode ocorrer comunicação entre o neurônio e uma célula muscular, no caso da placa motora, tá? Na questão do reflexo, que o Júnior já deve ter falado com vocês. E de uma glândula, por exemplo, essa aqui é a glândula adrenal. Então, o impulso nervoso ele caminha pelo neurônio aqui e ocorre transmissão de informação em uma glândula, tá? Principalmente aquelas de músculo liso. Ficou claro? Então, o que eu quero que vocês entendam agora? Numa sinapse, eu vou ter um neurônio pré-sináptico e uma membrana, um elemento pós-sináptico. A informação vem do pré-sináptico e vai para o pós-sináptico. Sempre assim, professor? Não. Tá? Nós temos dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica e a sinapse química. Vamos pensar junto. A sinapse elétrica, ela transmite, se comunica eletricamente. A química tem outras substâncias. Então, nós temos aqui o neurônio pré... Vamos primeiro na elétrica, só para ver resumidamente. Eu já vou entrar especificamente em cada uma. O neurônio pré-sináptico, a informação vem dele. Que informação, professor? Impulso nervoso, potencial de ação, chega aqui nesse neurônio, ela vem desse neurônio e vai para esse neurônio aqui, tá? Vai para esse neurônio aqui, o pós-sináptico. E que tipo de informação é transmitida através dele? Informação elétrica. Então o potencial de ação ele vem nesse neurônio e ele vai para o neurônio pós-sináptico através desses canais, que eu chamo de junções comunicantes. Então, o citoplasma dessa célula pré-sináptica se comunica com o citoplasma dessa célula pós-sináptica. E essa sinapse, gente, ela é encontrada no ser humano, mas é muito pouco, tá? Mas ela é rápida, ela é muito rápida. Em contrapartida, o neurônio, a sinapse química, ela é um pouquinho diferente. Tem mais a mesma coisa. Neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico. A informação vem do neurônio pré-sináptico, o potencial de ação vem aqui, e de alguma forma eu tenho bolsinhas com substâncias químicas que devido a alguma interação química, elas vão migrar para a extremidade desse neurônio pré-sináptico
E esses neurônios e essas substâncias, que eu vou chamar de neurotransmissor, já ouviram falar, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, até adrenalina em alguns casos, é liberada no espaço. E essas substâncias estimulam, de alguma forma, o neurônio pós-sináptico, o neurônio depois. E ocorre aí a transmissão da informação. Mas como que será que isso acontece? Vamos ver na próxima slide? Vamos começar a sinapse elétrica, que é a mais simples. Eu tenho aqui duas membranas. Uma que pertenceria ao neurônio pré-sináptico e uma que seria do neurônio pós-sináptico. Eu tenho aqui canais, tá? Como se fossem essas florzinhas. Vamos abrir esse canal? Que chamo de conexon. Esse canal. Esse canal é aberto por dentro, é um poro, tá? Que ele vai conectar o citoplasma da célula pré-sináptica com o citoplasma da célula pós-sináptica. Então a informação ela vem desse neurônio e vai atravessar esse canal e vai ser transmitido para a célula pós-sináptica. Então a informação sempre vai do sentido da pré-sináptica, passa pelo canalzinho pós-sináptica. E a informação se transmite assim, rapidão, né? Agora aqui nós temos uma figura um pouquinho maior para mostrar que há regiões que eu tenho muitos poros, tá? Muitos conexons. Eles são justapostos e eu tenho a transmissão do impulso nervoso, da informação elétrica. A partir disso, esses canais podem estar tanto fechados quanto abertos. Depende do estímulo, depende da situação que está ocorrendo, ok? Por exemplo, esse vídeo aqui não está funcionando, mas daqui a pouco... tá funcionando sim, tá? Olha só, nesse comportamento, as sinapses elétricas, elas são extremamente rápidas, ok, pessoal? Quando eu falo que são rápidas, é assim, pensa, quando os peixes, eles têm que fugir de um estímulo aversivo, como um predador. Olha só como que é a fuga dele. É muito rápida, como vocês podem ver. Como que essa fuga se dá rápida? Ela se dá a partir de estruturas mais basais do sistema nervoso e permite que ele possa ter uma fuga na forma de explosão. Então, e por isso que é importante as sinapses elétricas, ok? Quando eu falo sinapse elétrica, eu tenho esse cara aqui importantíssimo, o Kandel, tá? Eric Kandel, que ele estudou neurônios da aplísia, tá? Uma lesma do mar, que quando ela era estimulada por alguma coisa na cauda, tá? Um estímulo, ou seja, um toque, eu percebia que ela soltava tinta, tá? Que ela liberava tinta. Então ele percebeu que eu tenho neurônios sensoriais e neurônios motores envolvidos nisso. Acho que vocês viram lá na anatomia, no arco reflexo, né? Ou seja, assim que ocorre um estímulo, eu tenho um receptor, uma estrutura que ela vai perceber esse estímulo e vai traduzir numa linguagem elétrica. O sistema nervoso ele entende um tipo de linguagem, a linguagem elétrica. A informação corre por esse neurônio pseudonipolar. E o mais importante, aí ocorre liberação de alguma substância desse neurônio sensorial para o neurônio motor. E ocorre, então isso aqui é uma sinapse, tá? São sinapses, comunicação desses neurônios. E esses neurônios vão mandar uma outra mensagem para uma glândula de tinta, fazendo com que a aplísia, esse animal, solte tinta. Então isso tem muito a ver com o estudo das sinapses elétricas. Por quê? Aqui eu tenho dois tipos de sinapse. Sinapse química, ó, que essas bolinhas aqui são os neurotransmissores. E como esses neurônios, neurônio A, B e C, se vocês verem aqui, ó, há um canalzinho entre eles. Por que é importante ser isso? Porque pensa, esse animal ele vai soltar tinta quando ele se sente em perigo. Então, os neurônios se comunicam para que todos eles estimulem a liberação de tinta ao mesmo tempo, para que esse animal possa fugir. Fácil de entender. Agora, quais são as vantagens da sinapse elétrica? Que é bem rápido falar. Elas são muito mais rápidas que as químicas. Elas têm uma sincronização maior porque elas têm comunicação entre si. Pensa, por exemplo, o coração. O coração, como ele consegue todas as células se contrair ao mesmo tempo e relaxar ao mesmo tempo? Porque eu tenho conexões entre as células, tá? Vocês vão ver lá na histologia, por exemplo, lá que são os discos intercalares. Então, essas células têm uma comunicação
por junções comunicantes que permite que esses neurônios possam ter uma atividade mais rápida, tá? E se comunicar entre si. Ocorre então transmissão instantânea do potencial de ação. Isso pode ser encontrado no miocárdio, em células elétricas, né? Em células de peixe elétrico. Mas só que assim, pode ser bidirecional. A mensagem pode ser tanto do pré-sináptico para o pós, quanto vice-versa, tá? Mas dificilmente ela consegue voltar. Só que essa informação não é processada. Então, qual que é a vantagem? Essas sinapses também conferem aos animais imunidade a substâncias metabólicas e agentes farmacológicos. Ou seja, um fármaco que poderia destruir esses... Não tem como produzir um fármaco para atuar nessa sinapse. Ou seja, então elas são imunes a substâncias metabólicas e tóxicas. Mas qual que é a desvantagem? Não permite modulação. Essa célula sinapse elétrica é tudo ou nada. A gente vai ver agora na química que é uma certa modulação da ação. Não é tão simples assim. As células da sinapse elétrica são praticamente assim, gente. Tudo ou nada. Agora vamos ver um pouquinho da sinapse química, tá? Que é bem tranquilinho, vocês vão ver. Eu tenho aqui um neurônio pré-sináptico, que a partir dele saem substâncias que vão estimular o neurônio pós-sináptico, mas só que não entra. Bom, vamos lá. Falei 1000 vezes para vocês, não aguenta mais ouvir falar isso, né? Eu tenho um neurônio pré-sináptico e uma membrana pós-sináptica. Por que membrana? Pode ser um neurônio, pode ser um músculo, pode ser uma glândula, o que você quiser. Ok? Vou mostrar essa animaçãozinha que talvez fique mais fácil. No neurônio pós-sináptico, eu tenho essas bolinhas, tá? São como se fossem bolsinhas. Essas bolsinhas eu vou chamar de vesículas sinápticas. Nessas vesículas sinápticas, eu tenho essas bolinhas que eu chamo de neurotransmissores, que são os moduladores químicos. São as substâncias que esse neurônio pré-sináptico vai liberar para o pós-sináptico e de alguma forma estimular ele. Mas como que essa substância ela sai do neurônio pré-sináptico e vai para o pós-sináptico? Quando chega um potencial de ação, um impulso nervoso nesse neurônio pré-sináptico, de onde vem esse impulso nervoso? É o potencial de ação que o Júnior já explicou, gente. Fácil de entender, né? O potencial de ação vem, ele promove mudanças elétricas nessa região final do neurônio pré-sináptico, que faz com que o cálcio que está aqui no meio, porque lembra, entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, na sinapse química, eu tenho um espaço, tá? Que eu exagerei. Mas esse espaço eu chamo a fenda sináptica. E aqui tá cheio de substâncias, magnésio e cálcio. Quando chega o potencial de ação, eu abro esses canais de cálcio. E ocorre influxo de cálcio. Ou seja, o cálcio ele vai entrar. O cálcio vai entrar e ele vai fazer interações químicas com essas vesículas sinápticas, fazendo com que elas migrem para a região terminal do neurônio pré-sináptico, fazendo que aconteça o quê? Liberação dessas bolinhas, liberação dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão atuar onde? Nessas estruturas aqui, como se fossem portas. Eu chamo de receptores, ok? Então, os neurotransmissores, eles são carregados pelas vesículas sinápticas. O potencial de ação faz com que eles migrem para o terminal pré-sináptico e essas bolsinhas se abrem mesmo, liberando o neurotransmissor que vão atuar no neurônio pós-sináptico, promovendo efeitos excitatórios ou inibitórios. Eu posso, então, promover efeitos estimulantes ou inibitórios, coisa que eu não tenho na sinapse elétrica. A sinapse elétrica não permite isso. Agora aqui eu posso tanto excitar quanto inibir. Professor, mas tem sinapse que inibe? Lógico que tem. Por exemplo, o etanol tem uma função muito importante em neurônios inibitórios, que é o GABA, por exemplo. Então vamos no passo a passo da sinapse química. O potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico, ocorre. E esse potencial de ação que vem no neurônio pré-sináptico, ele promove a abertura desses canais de cálcio voltagem dependentes. Porque esses canais só se abrem quando tem uma voltagem. Esses canais vão se abrir, fazendo com que o cálcio entre. Quando o cálcio entra, o que vai acontecer? Essas vesículas sinápticas,
que dentro dela tem os neurotransmissores, vão sinalizar para essas vesículas migrarem nessa região, na extremidade do neurônio pré-sináptico, e ó, elas vão se fundir à membrana pré-sináptica, liberando os neurotransmissores. Os neurotransmissores vão ficar nessa fenda sináptica, certo? Vão ficar aqui na fenda sináptica, correndo, contente. E eles vão interagir aonde? Aqui, nessas estruturas no neurônio pós-sináptico. Que estruturas são essas? São receptores. O neurotransmissor não vai entrar aqui dentro da célula, gente, pós-sináptica. Ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar a um receptor da célula pós-sináptica e ele vai fazer alguma coisa. Vai fazer entrar sódio, vai fazer entrar cálcio, vai sair potássio, vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer aqui? Aí o impulso elétrico vai se propagar aqui. Então por que tá errado eu falar que o impulso elétrico se transmite de um neurônio para o outro? Gente, na sinapse química isso não acontece. O impulso elétrico ele estimula a liberação das vesículas sinápticas, dos neurotransmissores, e os neurotransmissores, agentes químicos, vão promover mudanças bioelétricas na célula pós-sináptica, fazendo que ocorra novamente lá o potencial de ação. Então o impulso nervoso ele não se transmite aqui. Não tem transmissão de impulso nervoso aqui. Por quê? Porque uma substância química que vai promover mudanças bioelétricas aqui, tanto pode ser inibitórias ou excitatórias, depende do neurônio, que vai promover a sinapse. Então o que é importante aqui? Há muitos fármacos que, por exemplo, eles vão atuar aqui, na região da sinapse, antidepressivos, ansiolíticos, e vão ter determinadas ações no nosso comportamento, ou em algumas doenças também. Por exemplo, uma intervenção farmacológica. Potencial de ação. E eu posso usar uma substância que eu chamo cloreto de cobalto. Ó, aqui tem o cálcio e cobalto, que é um íon, tá? Quando tem potencial de ação e o cobalto tem uma semelhança química com o cálcio, eu vou fazer entrar cobalto. O cobalto, ele tem uma propriedade química que faz com que as vesículas elas não consigam se abrir e não consigam liberar neurotransmissor, tá? Não haja o neurotransmissor não ser liberado aqui. Ou seja, esse processo da liberação do neurotransmissor para a fenda sináptica eu chamo de exocitose, tá? Então o cobalto ele impede isso. É uma forma medicamentosa de fazer, tá? Não tenho tantos fármacos feitos nisso, em cobalto. Mas os substâncias, por exemplo, que impedem que esse neurônio produza alguma substância. Que libere, na verdade, tá? Aí, eu vou ter feito aqui? Não. Eu não vou ter feito aqui. Olha que interessante. Pessoal, aqui mais um esquema para vocês ficarem, para ficar bem gravado na cabeça, né? Quando a gente fala de sinapse química. Potencial de ação, ocorre transmissão, entrada de cálcio, e o cálcio entra na célula. O cálcio ele vai sinalizar para as vesículas sinápticas migrarem para o terminal pré-sináptico, certo? Para a extremidade do neurônio pré-sináptico. Essas vesículas elas vão se fundir à membrana e vão liberar o neurotransmissor. O neurotransmissor vai ficar liberado na fenda sináptica. Ele vai atuar aqui, por exemplo, no receptor. E aí ocorre transdução do sinal, ou seja, essa mensagem química faz com que entre alguma substância, algum íon, cálcio, sódio, saia potássio, aconteça alguma coisa, aí ocorre transmissão da mensagem bioelétrica ali. Olha que interessante. Há muitos antidepressivos, por exemplo, que eles atuam nisso, tá? E você pode pensar assim, professor, mas esse neurotransmissor que está aqui, o que vai acontecer com ele? Ele volta, tá? Para o neurônio pré-sináptico. Esse mecanismo eu vou chamar de recaptação. Então esse neurotransmissor, ele de alguma forma ele vai voltar, como se fosse uma reciclagem mesmo. Então na sinapse química eu tenho que etapas? Captação de precursores, tá? Eu vou produzir esse neurotransmissor vai ser armazenado, aí ele vai ser liberado. E uma coisa importante falar, esse neurotransmissor, muitas vezes ele pode ser também inativado, tá? De alguma forma, eu posso inativar ele ou posso fazer ele voltar para cá. Por exemplo,
É importante falar que também há substâncias que eu chamo fármacos antidepressivos, ansiolíticos, que eles agem aqui. Há teorias, por exemplo, que um paciente com depressão, ele tem em algumas regiões do cérebro pouquíssima serotonina, muito pouco de serotonina. Então, como que eu vou agir nesse contexto? Pensa, se a pessoa produz pouca serotonina, faz de conta que isso aqui, esses triangulinhos roxos são serotonina. O paciente então depressivo, ele produz pouca serotonina em algumas regiões do cérebro. Então, se eu tenho pouca serotonina, esse neurônio ele vai ser pouco ativado, certo? E aí esse neurotransmissor, ele vai ser recaptado para cá, ou ele vai ser degradado. Vai acontecer alguma coisa. Se eu usar um fármaco que chama inibidor da recaptação de serotonina, né, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele vai impedir que esse neurotransmissor ele volte para cá. Então, se o fármaco ele vai impedir que esse neurotransmissor volte para o neurônio, concorda que esse neurotransmissor vai ficar por mais tempo? Ele vai ficar por mais tempo e vai ter mais tempo de atuação. Então, dessa forma, eu vou ter uma melhora do paciente a longo prazo. Esses fármacos, eles têm um efeito demorado, tá? Eles levam 3 semanas, 1 mês para ter um efeito medicamentoso, um efeito terapêutico bom. Mas que é importante saber. Qual que é a vantagem, então, da sinapse química? Ela vai sofrer ação de substâncias metabólicas e agentes farmacológicos, então eu posso modular, eu posso ter vários efeitos medicamentosos, terapêuticos ali. Qual que é a desvantagem? Ela é lenta, gente. Imagina, tudo isso, né? Eu tenho que produzir um neurotransmissor que pode ser proveniente da alimentação, de alguma substância, e só depois que eu vou pensar em liberar. Agora, vamos falar de circuitos neurais básicos? Bem, um neurônio, um circuito pode ser divergente. Um neurônio, ele pode mandar, sai um axônio dele, mas ele pode ter comunicação com outros vários neurônios. Mas olha só, esse neurônio se comunica com 3, que cada um vai se comunicar com 2. Então, se diverge esse circuito, tá? E também pode ser circuitos convergentes, quando o neurônio ele recebe conexão de vários outros neurônios, tá? Isso é importante saber. Outra coisa importante, olha aqui, interessante. Isso aqui é um corpo de neurônio e todos isso aqui são sinapses que ele recebe de outros neurônios. Gente, um neurônio ele faz conexão com milhares de outros neurônios, tá? 20 mil, 30 mil, e é uma coisa rápida. E tudo isso aqui, cada neurônio desse, cada sinapse dessa pode ser inibitória ou excitatória. Depende. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como assim a sinapse pode ser inibitória ou excitatória. Aí vem a questão do termo de somação espacial e temporal. Então, vamos pensar o seguinte. Esse neurônio, ele transmite um potencial de ação e vai liberar substâncias nesse outro neurônio. Isso aqui é o pré, isso aqui é o pós. E eu vejo que quando esse neurônio aqui, ele recebe a informação, né? Ocorre a entrada de alguma substância, que seja. E se eu ver o potencial de membrana dele, há uma leve alteração, tá? Olha aqui a zona de disparo, né? A zona limiar. É o limiar para que o que, gente? É um limiar para que esse neurônio ele possa transmitir novamente a mensagem elétrica, tá? Para que realmente ele possa propagar esse potencial de ação. Esse impulso nervoso ele não foi suficiente para estimular a propagação da informação nesse neurônio. Então o que acontece? Nesse caso aqui, na somação espacial. Pensa como se fosse uma torneira, gente. Tá? Você pega um balde. Você vai encher lá. Se eu pegar e colocar várias torneiras no mesmo balde, se for possível, né? Vai encher mais rápido, certo? Então, somação espacial quer dizer o quê? Vários neurônios estão mandando uma informação, um potencial de ação para um neurônio só. E aí o que aconteceu? Atravessou o limiar. Eu passei o limiar. Então, esse neurônio ele já está capacitado para transmitir informação. Um só não foi capaz de mandar essa mensagem, mas 3 juntos conseguiram. Por que a somação espacial? Porque em relação ao espaço, eu tenho 3 neurônios espacialmente ligados a esse. E a somação temporal?
o mesmo neurônio ele manda vários potenciais de ação sucessivos, tá? Isso pode acontecer. Que um potencial de ação só não foi capaz de chegar à zona limiar de disparo, né, ao limiar, então não ocorreu a transmissão do potencial de ação. Não ocorreu, né, o potencial de ação nesse neurônio pós-sináptico. Mas, se esse neurônio ele manda várias potenciais de ação, né, vai liberar mais neurotransmissor, é capaz de chegar ao limiar, e esse neurônio aqui ele vai transmitir o potencial de ação livremente. Agora vamos ver essa animaçãozinha para vocês entenderem melhor como funciona essa somação, né, dos potenciais pós-sinápticos. Bom, nós temos aqui um neurônio excitatório que, olha só que interessante. Assim que ele, neurônio excitatório, 2, né, e um neurônio inibitório. Quando esse neurônio excitatório ele transmite a mensagem dele, o que acontece? Uma modificação leve, né, no potencial de membrana do neurônio pós-sináptico. Quando o neurônio inibitório ele transmite sua mensagem para esse neurônio pós-sináptico, o que acontece? Ocorre um aumento da diferença de potencial, tá? Ele fica mais negativo ainda. Quando é o neurônio excitatório, o que acontece? Esse potencial ele vai se aproximando de zero, tá? Ele vai subir. Olha aqui que interessante. Esse neurônio, ocorreu um aumento, né, uma diminuição do potencial de diferença de potencial. E esse neurônio 2, ele teve um potencial pós-sináptico menor, tá? Então esse neurônio tem um potencial pós-sináptico excitatório, porque ele gerou uma diminuição da diferença de potencial nesse neurônio aqui, e esse aqui promoveu um aumento da diferença de potencial. Ok. Agora, esse neurônio precisa atravessar um limiar. Esse neurônio foi gerado potencial de ação? Não foi gerado potencial de ação. Por quê? Porque não atravessou esse threshold. Esse threshold é o limiar. Ou seja, eu tenho que atravessar essa linha, tá? Em questão de voltagem, para que esse neurônio aqui, o pós-sináptico, ele possa gerar potencial de ação. Só que nem o neurônio 1 sozinho, nem o 2 sozinho, eles são capazes de atravessar esse limiar. Então, como que eu posso fazer que esse neurônio gere potencial de ação? Eu tenho que ter uma somação entre eles. Como que isso pode ocorrer? Pode ser tanto a somação temporal, quando um neurônio ele envia vários potenciais de ação, quanto espacial, que são diferentes neurônios mandando potenciais de ação. Nesse caso, esses dois aqui, o excitatório 1 e 2, mandaram a mensagem, e olha só o que aconteceu de interessante. Quando o neurônio excitatório 1 e o 2, eles enviam a mensagem, ou seja, ocorreu uma somação espacial, eles juntos fazem com que eles se somam, tá? Esses potenciais pós-sinápticos se somam e ocorre aqui. É gerado potencial de ação desse neurônio e ele manda a mensagem para frente. Mas olha só, quando esses neurônios se somam, o excitatório e o inibitório, por que não atravessou o limiar? Porque o inibitório ele puxa para baixo esse potencial de ação. Ele aumenta a diferença de potencial, ela fica mais negativa. Ficou claro? Então, quando dois excitatórios se juntam, é gerado o potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Quando eu somo um excitatório e um inibitório, esse potencial de ação ele não é transmitido. E assim, nesse caso é um tipo de somação temporal. O neurônio excitatório 2, ele enviou vários potenciais de ação, que foi liberando mais neurotransmissor nesse, e atravessou o limiar, e foi transmitida a mensagem. Muito interessante. Ficou claro, pessoal? Mas olha só, quando todos se somam,
Será que atravessa o limiar? Sim ou não? Atravessou. Por quê? Porque nesse caso foram 3 neurônios excitatórios contra um inibitório. Bom, o importante aqui, potenciais excitatórios e inibitórios. Gente, como vocês podem perceber, vocês viram naquele videozinho anterior, né? Tem a somação espacial e a somação temporal. Quando ocorre a liberação de neurotransmissores, eu vou ter um potencial pós-sináptico excitatório, tá? Ou seja, aqui está no menos 70 e aqui menos 55 é o limiar. Se em voltagem eu passasse menos 55, ocorre a transmissão do potencial de ação, tá? Aquela célula pós-sináptica, ela vai gerar o potencial de ação, né? Melhor dizendo. Esse neurônio, essa liberação de neurotransmissor não foi suficiente para chegar ao limiar. Mas se eu liberar muitos neurotransmissores, ou seja, potenciais excitatórios pós-sinápticos, eu vou chegar ao limiar, e assim que eu chego ao limiar, é que ainda o potencial de ação, gente. Aí é tudo ou nada, tá? Aí o potencial de ação, ele é gerado nessa célula pós-sináptica. Então aquilo lá é potencial pós-sináptico, né? PPSE, potencial pós-sináptico excitatório. Pode ter também um inibitório. Mas como assim, professor? Se entra, por exemplo, íon negativo na célula, lembra que o Júnior falou? Na membrana eu tenho concentração maior de cargas negativas na membrana, na face interna, e na face externa a membrana tem cargas positivas. Se eu promovo liberação de uma sinapse inibitória, o que vai acontecer? O potencial de ação, a voltagem, a diferença de potencial, ela fica mais negativa ainda, tá? Ou seja, eu estou depositando mais cargas negativas na célula, na face interna. Então isso dificulta o quê? Dificulta que a célula chegue ao limiar que transmita potencial de ação. Tem uma substância, um neurotransmissor chamado GABA, que ele tem essa função mesmo, inibir. É importante ter isso? Lógico que é. Você vai contrair um músculo, você vai contrair um e você vai, por exemplo, relaxar o outro. Eu tenho que ter, então, neurotransmissões inibitórias nesse sentido. Ok? Ficou clarinho? Ficou claro, galerinha? Claro, né? Ou seja, como funciona na prática isso? Eu tenho neurônios. Esse aqui é excitatório, esse aqui é excitatório e excitatório. Cada um transmite seu potencial de ação, né? Vai liberar neurotransmissores, que vai gerar potencial de ação, né? Vai gerar mudanças nesses neurônios, nesse neurônio pós-sináptico. Então ocorre aqui uma somação espacial. Vários neurônios estimulando, de certa forma, e aqui ocorre a emissão, o potencial de ação é gerado nessa célula pós-sináptica. Lembrando que o potencial de ação ele não passa dessa célula para cá, tá? Os neurotransmissores que vão gerar mudanças na célula para fazer com que ela gere potencial de ação, sim ou não. Mas olha aqui a diferença dessa figura. Eu tenho um neurônio inibitório, ou seja, ele vai aumentar a diferença de potencial, tá? Ele vai dificultar que chegue no limiar, lá na zona de disparo. Olha aqui a diferença. Esses neurônios aqui vão mandar uma mensagem excitatória, esse aqui inibitória. Então isso aqui vai contrabalancear com esses dois. Aí o que acontece? Na hora que eu vou somar esse com esse mais esse, não ocorre potencial de ação. Não é gerado potencial de ação nesse neurônio. Por quê? Por causa do inibitório. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante para a gente entender como funciona. Então, quando eu forneço sinais, tá? Não estímulo exatamente nesse neurônio, eu posso ver que, nesse caso, não há somação, tá? Esses potenciais eles demoraram para acontecer e eles não se somam. Mas somando vários potenciais de ação sucessivos, esses potenciais de ação, essas curvas, né? Elas se somam e quando eu passo no limiar, que é menos 55 milivolts, eu gero lá o potencial de ação no neurônio. Beleza? Agora vamos falar rapidinho dos neurotransmissores. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ácido amino gama butírico, tá? Que é o GABA.
acetilcolina, glutamato, endorfinas no geral. São substâncias que podem ser peptídeos, aminoácidos, aminas biogênicas. E um neurônio ele pode receber informação de vários tipos de neurotransmissores. Por exemplo, eu tenho as aminas biogênicas, como a acetilcolina, as monaminas, que é serotonina, catecolaminas, que é noradrenalina, adrenalina, dopamina, GABA, glutamato e outros neurotransmissores, tá? O óxido nítrico e o endocannabinoides, tá? Esses neurotransmissores são interessantes porque eles são atípicos, tá? Esse aqui porque é um gás e eles têm muitas vezes uma neurotransmissão que é chamada de retrógrada. Ou seja, quem produz é o neurônio pós-sináptico e ele vai estimular o neurônio pré-sináptico. É o oposto. Como que eu faço critérios para ver se o cara é um neurotransmissor ou não? Ele tem que estar presente na terminação pré-sináptica, junto com os componentes de biossíntese, ou seja, no neurônio pré-sináptico eu tenho que ter o neurotransmissor e como se fossem os tijolinhos que eu monto esse neurotransmissor. Por exemplo, a acetilcolina, ela é formada de duas substâncias, tá? A colina e o acetil. Então elas têm que se juntar para formar a acetilcolina. Eles têm que ser liberados sobre uma estimulação pré-sináptica e tem uma ação pós-sináptica. Ele tem que ter concentrações moderadas no interstício, eles têm que estar presentes de alguma forma na fenda sináptica. Eu tenho que ter um mecanismo de remoção, ou seja, eu posso destruir esse neurotransmissor, eu não posso deixar ele para sempre na fenda. Ou vou destruir ele, ou vou fazer ele voltar para quem produziu ele. No caso, o neurônio pré-sináptico. Aqui eu estava mostrando essa figura que os neurotransmissores, né, são produzidos no núcleo, tem todo o empacotamento, a síntese proteica, né, o empacotamento no complexo de Golgi. E esses neurotransmissores, eles são transportados pelo axônio como se fossem por trilhos, tá? E eles são aqui para se acumular aqui no final, né, na membrana pré-sináptica, para depois serem liberados. E esses neurônios, eles são recaptados pelo neurônio pré-sináptico e eles voltam para o núcleo. Eles voltam, aliás, pela sinapse, pelo axônio, e de alguma forma alguns componentes velhos são digeridos pelos lisossomos, tá? Bem interessante. Pessoal, era isso que eu ia falar hoje. Eu tentei falar de uma forma sucinta, resumida, para não ficar muito cansativo. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, tá? Não se preocupa. E é isso aí. Muito obrigado.